Sejam muito bem-vindos. Dando continuidade no curso Trabalho Social e Políticas Setoriais Urbanas e Ambiental, hoje nós vamos falar de habitação de interesse social. Mas antes de entrar propriamente na política habitacional, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a dimensão fundiária do problema habitacional. Porque para a produção de moradia é preciso de terra. E a terra não se pode produzir. A terra pode ser urbanizada, mas ela é um produto que tem fim, é finito. Então, existe uma questão de valor em cima da terra. Sabemos que na década de 80, a população deixou de ser rural e passou a ser predominantemente urbana, dada a incrementação do agronegócio e a expulsão do camponês para as cidades. A dificuldade de se encontrar terra urbanizada para a produção de moradia é um dos maiores problemas da política habitacional e muito pouco discutido quando discutimos a política em si. O mercado formal, o mercado imobiliário formal, tem hoje 30% da população. Isso quer dizer que 60% da população brasileira vive informalmente, vive fora desse sistema formalizado do mercado de terras. E quais são as terras escolhidas para ocupação? São aquelas que o mercado não quer. São as terras que são ambientalmente frágeis ou que são protegidas por lei. Terras que o mercado imobiliário não vai conseguir produzir valorização. Então essas terras acabam ficando à margem e acabam sendo ocupadas por aqueles que não conseguem ter acesso ao mercado formal. A discussão da questão das terras nos municípios passa pelo planejamento urbano, pela elaboração dos planos diretores. Os planos diretores demarcam como vão ser ocupados os solos urbanos das cidades. Por exemplo, tem lá uma área destinada ao setor industrial, tem uma área no qual o coeficiente de aproveitamento é muito alto, então ali vai ser produzido prédios, há interesses dessas áreas para a construção de edifícios. Tem áreas em que o lote mínimo é interessante para habitação popular, geralmente as áreas periféricas, que se quer expandir, áreas chamadas de perímetro de expansão urbana, que ficam, se a gente tem aqui uma malha urbana com as ruas e as vilas, os bairros, então as áreas que estão na margem são as áreas que, quando tudo aqui estiver expandido, elas vão ser expandidas. São as áreas de expansão, chamadas de expansão urbana, as quais, logicamente, têm um valor menor do que as áreas que já estão urbanizadas. Mas como funciona essa questão da urbanização? Toda área provida de infraestrutura, obviamente, tem um valor maior do que as áreas desprovidas de infraestrutura. Algumas décadas atrás, para obrigar o poder público a levar infraestrutura nessas áreas ainda não urbanizadas, os loteadores usavam a estratégia de fazer um loteamento popular bem distante da malha urbana. Assim, quando a população passava a morar nessa área, ela se mobilizava em torno da questão do transporte público, do abastecimento de água, e isso fazia com que o poder público tivesse que investir na infraestrutura dessas áreas. E quando o poder público levava a água e a infra até aqui, todos os loteamentos, todas essas áreas que estavam aqui também recebia essa infra, valorizando imediatamente. Então a especulação imobiliária tem várias estratégias, várias formas de lidar para conseguir os seus resultados. Uma delas é a partir da venda de produtos que supostamente vão valorizar quando estiverem prontos. Quando é lançado o empreendimento na planta, o mercado apresenta uma proposta na qual, quando estiver pronto, vai valer XYZ, porque terá um espaço de lazer gourmet, porque terá acesso a um shopping que ainda vai ser construído. Então é uma especulação em cima de algo que um dia vai valorizar. Então dá um exemplo de especulação, para a gente entender melhor isso. Se você quer muito ir a um show de um certo artista, e fica sabendo que esse artista vai na sua cidade, ou numa cidade próxima à sua cidade, e você diz, nossa, eu quero ir nesse show, vou aproveitar esta oportunidade. E quando você vai comprar, não tem mais ingressos. Então o ingresso que estava R$100 na bilheteria, hoje está esgotado.
E aí você é abordado por um cambista que vai dizer para você, olha, acabou todos os ingressos, os meus também estão acabando. E hoje está R$300, mas no dia do show vai valer muito mais. E você fica pensando, poxa, eu quero tanto ver esse show, poxa, eu não vou ter que viajar para longe, é uma oportunidade, eu sei que está mais caro, mas eu vou comprar mesmo assim. E aí você decide realizar esse seu desejo de comprar o ingresso do show. Mas aí um dia antes do show acontece alguma coisa, o artista não pode comparecer e a produção envia uma informação de que vai devolver todo o dinheiro do ingresso do show. Quando você for na bilheteria entregar o seu ingresso, quanto você vai receber? Os R$100 que valia o ingresso, no qual foi vendido, ou os R$300 que você pagou para o cambista? Você vai receber os R$100 que vale o ingresso. Os R$200 foi a especulação do cambista em cima do seu desejo de ver aquele show. Isso acontece também no mercado imobiliário, por isso se especula em cima de terras, por isso se especula quando uma área deixa de ser rural para ser urbana. Os planos diretores, quando são elaborados, geralmente ampliam o perímetro da cidade, ampliam o perímetro urbano. Por quê? Porque aquela área que deixa de ser rural para ser urbana, imediatamente passa a valorizar 10 vezes mais, 100 vezes mais, depende das proximidades de onde ela está localizada. Então há um interesse do mercado na política de planejamento urbano para conseguir fazer com que as terras valorizem. Então a política de habitação está intimamente ligada a resolver a questão da terra. Quando se aprovou o Estatuto da Cidade, foi exatamente nessa direção de garantir o direito à cidade que foram criados uma série de instrumentos para que os municípios pudessem aplicar nos planos diretores e conseguir prover terras servidas, terras urbanizadas para moradia, para habitação de interesse social. Infelizmente, como esses instrumentos não são de interesse do mercado, eles raramente são aplicados. Os instrumentos que são aplicados são das zonas especiais de interesse social, que é a demarcação de áreas que já estão ocupadas, que já estão consolidadas e que provavelmente pode nem chegar a ser regularizada, mas que de alguma forma pode garantir pelo menos a permanência dessas pessoas lá, mesmo que não garanta o direito à cidade, o acesso à cidade. Ainda falando da questão da especulação imobiliária e da habitação, a gente vai ver nessa aula de habitação que, ao lançar o programa Minha Casa Minha Vida, rapidamente houve vendas de terras no país inteiro. Terras que foram compradas por um valor e acrescidas 10 vezes mais, 20 vezes mais, para poder serem vendidas para o programa Minha Casa Minha Vida. Assim que o mercado percebeu que o governo ia lançar um programa com mais de 1 milhão de unidades habitacionais, logo se organizaram para vender as terras para esse programa. E isso foi uma corrida, inclusive das próprias prefeituras, para aumentar o perímetro urbano, para transformar terras rurais em urbanas, que valorizou essas terras e fez com que o mercado ganhasse também dessa forma no programa Minha Casa Minha Vida. Além desse fator da terra, a política habitacional também tem outras questões complexas. Ela é uma política pública, mas ela gera um bem privado. E é importante a gente observar como que essa política tem sido tratada nessas últimas décadas. Então vamos continuar com essa aula e vamos entender um pouco melhor essa dinâmica. Vamos lá?